William Carvalho no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicolai repercute a informação que tomou conta das redes sociais de corintianos nessa quinta-feira. Preciso te atualizar também sobre uma tentativa de invasão de torcedores da Mancha Verde ao CT palmeirense e, ao contrário de outros clubes, o Verdão acionou a polícia. Bora falar também sobre o São Paulo que fechou uma segunda casa fora do estado para quando não puder contar com o Morumbis. Tem informação sobre Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Fla, falou a respeito da conversa entre Gabigol e Leila Pereira. Será que ele só despistou? Para completar, o Vasco com dificuldades financeiras, tudo relacionado ao mercado. Atlético Mineiro esbarrando na busca por um atacante. Preciso te falar também sobre bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Vale a lembrança de que nessa quinta-feira voltamos com as lives a partir das 7 da noite, combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Que tal já gastar esses R$5 imaginando a medalha de ouro do Medina nos jogos que acontecem lá na França? Medina compete às 8 da noite com o João Chianca, também brasileiro, nas quartas de final do dos Jogos de Surf. Se vencer, ele vai para a semifinal e fica a 2 baterias de se sagrar campeão. Cotação de R$2,90 para a medalha de ouro do Medina. Estou colocando R$100 para voltar em 290. Você acha essa aposta nas odds supremas, que são promoções especiais que a aposta ganha oferece. Nessas odds supremas ainda dá para fazer sua fezinha com algumas outras alternativas interessantes, como o título ou a medalha de ouro do Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira. Tem ainda uma de Stephen Curry como o maior pontuador dos jogos lá no basquete. Enfim, muita coisa legal para você se divertir. Para participar na aposta ganha é só pegar o link que está no comentário fixo, faz o cadastro, automaticamente já aparecem R$5 para você apostar. Vem? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Grêmio, que também está na briga pelo atacante Michael. A informação que vem do Sul dá conta de que o Renato Gaúcho insistiu e o tricolor decidiu abrir negociações com o atacante. Contei para vocês, com exclusividade na manhã dessa quinta-feira, que o Neon SC, time lá da Arábia Saudita, está disposto a gastar um caminhão de dinheiro para contratá-lo. O Michael, que deve ficar livre assim que a participação do Al Hilal na Supercopa da Arábia Saudita terminar. Isso pode acontecer em 20 de agosto. Já Endrick estreou com a camisa do Real Madrid em amistoso. Nessa quinta-feira ele atuou como titular durante os primeiros 45 minutos e, embora não tenha marcado gols, foi elogiado pelo técnico, pela imprensa e também por torcedores do Real. Já Matheus Martins foi apresentado como novo reforço do Botafogo e vai vestir a camisa 37, a mesma que ele usava nos tempos de Watford e Fluminense, operação de mais de 60 milhões de reais. Quero falar também que o Botafogo avançou na possibilidade de negociar Gustavo Sauer, Felipe Sampaio e também o Segovia, zagueiro, todos com Boa Vista de Portugal. Para completar o giro de notícias, o corintiano vai lembrar dele, Matheus Pereira, mais conhecido como Pirulão, uma das joias da base, saiu sem render praticamente nada, mas também não vingou na Europa. Jogou no Barcelona B, na Juventus da Itália, hoje pertence ao Eibar. Esse jogador foi sugerido ao Internacional, que está avaliando a possibilidade de investir em sua contratação. Para completar, Éder, ex-atacante do São Paulo, hoje no Criciúma, se aposenta no fim de semana. Ele joga contra o Atlético Mineiro e encerra sua carreira como jogador. Atleta com 37 anos de idade, a despedida vai acontecer no Heriberto Ilse. E a saideira do giro de notícias, o diretor da Lazio, Angelo Fabiani, descartou por completo qualquer possibilidade de contratação de James Rodrigues. A frase do dirigente, abre aspas, nunca contrataria o James, impossível. Os rumores são falsos. Ele tem 33 anos e nunca disputou mais de 12 ou 13 jogos na temporada. Se saiu bem na Copa América, mas não temos interesse em contratar o James, fecha aspas. Informação sobre o interesse do colombiano por parte da Lazio havia surgido nos noticiários da imprensa colombiana. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que busca desde o mês passado a contratação de um atacante. O SIGA, que é o Centro de Inteligência, e a comissão técnica trabalharam, discutiram,
estabelecer uma série de alternativas para a função, mas o Galo não conseguiu avançar nas tratativas, tudo por causa da questão financeira, que atacantes são em geral os mais caros, e o Galo tem esbarrado nas pedidas dos empresários e também dos clubes. Atlético que fez investimentos importantes, mais de 50 milhões de reais investidos somente nessa janela de transferências, mas a impressão que quase todo mundo tem é de que falta um camisa 9, alguém que coloque a bola para dentro do gol quando o Hulk não puder fazer essa função, até porque o Allan Kardec não tem vingado. Allan que não deve deixar o Atlético nessa janela, foram algumas sondagens, nenhuma avançou. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que conseguiu empurrar o atacante Cleiton para o Rio Ave por empréstimo, mas tem esbarrado na saída de outros jogadores. Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho não fazem parte dos planos. E o Vasco precisa negociar esses atletas para conseguir uma redução da folha salarial para que possa fazer possíveis novos movimentos. Há busca por reforços, mas vale a lembrança de que sem a grana da 777, Pedrinho tem encontrado todas as dificuldades em primeiro manter a casa em ordem com o pagamento de salários e depois buscar contratações. Vasco aqui por conta de dívidas da 777 quase tomou 2 punições da FIFA, os famosos transfer ban, uma delas por conta do não pagamento do Pumita Rodrigues comprado junto ao Nacional do Uruguai. Importante contar também que ainda há uma série de pendências com atletas do atual elenco deixadas pela 777. Luvas, prêmio pela assinatura do contrato, não foram pagas a vários jogadores desde janeiro do ano passado. Esse é um dos principais problemas do Pedrinho, que não conseguiu até esse momento a venda da SAF do Vasco. A coisa tem encaminhado, as conversas com o pessoal da ACAP, controladora da 777, são boas, são positivas, o pessoal já aceita que o negócio saia, resta saber quando é que essa negociação para a venda da SAF do Vasco acontecerá de forma definitiva. Bora falar agora sobre o papo entre Gabigol e Leila Pereira que explodiu nas redes sociais. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na noite dessa quarta-feira no Maracanã e antes do jogo começar, enquanto a Leila estava no campo e o Gabigol fazia parte do processo de aquecimento por parte do rubro-negro, ele passou perto da presidente do Palmeiras e conversou com ela por alguns segundos. Pronto, foi o suficiente para que a rede social de palmeirenses explodisse. Já venho contando para vocês há bastante tempo que existe um acordo para que o Gabigol se torne reforço do Verdão em 2025. O Gabigol não confirma, o pessoal do Flamengo diz não ter essa informação e no Palmeiras esse assunto é tratado com o maior sigilo do mundo, até para não causar uma situação delicada para o Gabigol. Mas esse papo entre Gabigol e Leila acabou repercutindo. E o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Fla, foi perguntado sobre o tema depois da vitória do Flamengo por 2-0. A frase do Braz, abre aspas, o Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares, fecha aspas. Quero contestar essa frase. Mais uma equivocada do Braz. Gabigol é dos mais marrentos que eu já conheci como atleta de futebol. Só conversa com quem ele quer. Foge das conversas com quem não lhe interessa. Só para contextualizar, uma vez a gente estava participando do Bola de Prata, um prêmio que a ESPN promove até hoje, e o Gabigol era um dos homenageados. O Gabigol fez o possível e impossível para dar um chapéu no Chapolin Colorado, não, pro Chapolin rubro-negro, que estava lá na festa e que queria dar um abraço no Gabigol. O Gabigol deu um abraço rápido e logo se livrou do Chapolin. Esse é o Gabigol. E não estou falando mal, só estou constatando a forma como ele costuma agir. Em relação a Leila, pelo contrário, a relação parece ser muito legal. Só para completar em relação ao Fla, queria destacar que o governador do Rio de Janeiro decidiu demitir o advogado que entrou com um liminar contra o leilão do terreno do gasômetro. Você sabe que existia um caos às vésperas do leilão dessa quarta-feira, que acabou por confirmar a compra por parte do Flamengo do terreno, 138 milhões de reais. Na terça-feira a justiça havia dado uma liminar impedindo a realização desse leilão, tudo por causa de uma ação. E essa ação acabou custando o emprego desse advogado. E a saideira sobre o Flamengo, rubro-negro está perto de contratar um volante de 15 anos de idade, Guilherme Roque, ou Hulk, como queiram, atleta que pertence ao Valladolid, da Espanha. Bora falar agora sobre o São Paulo, que já tem uma segunda casa definida para os momentos em que não puder contar com o Morumbis. Há uma necessidade grande de novas receitas no São Paulo. Até por isso, o departamento de marketing do Tricolor tem trabalhado para a realização de um máximo possível de shows. Diante desse cenário, com a inutilização em algumas datas do seu estádio, o Tricolor fechou um acordo com a Arena BRB, Arena de Brasília, uma Mané Garrincha.
e é por lá que o São Paulo vai mandar todas as suas partidas quando não estiver à disposição o estádio do São Paulino. Esse acordo foi divulgado pelo Perrone. Importante contextualizar que a torcida do São Paulo em Brasília é grande e a expectativa é de que jogos com casa cheia aconteçam toda vez que o Morumbi não puder realizar ou abrigar as partidas do tricolor. Só para fechar sobre o São Paulo, Marcos Antônio pode ser novidade contra o Flamengo no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro, logo contra o Flamengo, que tentou a todo custo levar o Marcos Antônio, o chapéu do tricolor, na contratação do volante que pertencia a Lazio. Ele ficou no banco de reservas contra o Goiás e não foi utilizado porque ainda está adquirindo a melhor forma física. A semana de treino certamente o ajudará. Para completar sobre o tricolor, especulação que surgiu nas últimas horas de que o River Plate fez consulta ao São Paulo por Galopo. Seria o terceiro clube diferente interessado no argentino. O Rosário Central e Boca Juniors já fizeram proposta. A informação que eu posso contar para vocês é que o São Paulo assegura não ter sido procurado por ninguém do River Plate. Hora de falar sobre o Palmeiras, que declarou guerra contra a Mancha Verde. Dos poucos clubes no Brasil que não cedem às pressões de organizadas, dá uma olhada no que aconteceu. Nessa quinta-feira, cerca de 20 torcedores da torcida organizada Mancha Verde se aproveitaram do portão aberto, ou do portão abrindo lá na academia de futebol, o centro de treinamento do clube, para invadirem o CT. Eles queriam conversar / pressionar jogadores. Os seguranças do Palmeiras entraram em ação, acionaram a polícia, que retirou os torcedores, entre eles o presidente da Mancha Verde, o Jorge Luiz. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota condenando a ação dos torcedores e contando um pouquinho do modus operandi. Abre aspas. O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por essa ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos. Nessa mesma nota, o Palmeiras afirma que os jogadores que os torcedores fizeram uma série de ameaças aos jogadores dentro e fora de campo. Já o presidente da Mancha Verde, o Jorge Luiz, falou: viemos falar sobre o Abel Ferreira, que vem errando muito. Ele é um monstro, mas parece que se apequenou. O Palmeiras não pode jogar covardemente como jogou contra o Flamengo. Ninguém da torcida conseguiu falar com atletas, é bom que se diga, tá? Só para completar, vale a lembrança de que Leila Pereira e Mancha, que já foram muito próximas, acabaram rompendo ou rachando assim que a presidente assumiu a condição ou seu atual status de presidente. A saideira sobre o Palmeiras, Vitor Reis, zagueiro que tem deixado excelente impressão, renovou seu contrato com o clube. Novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de William Carvalho pintar como reforço do Corinthians. Confesso que tomei um susto quando eu li a notícia. Jogador do Betis, contrato de mais uma temporada. Não, mais duas. Ele tem vínculo até junho de 2026, que figurou bastante tempo na seleção portuguesa. São mais de 80 jogos e 5 gols marcados pela seleção lusa. Houve uma sugestão do nome do William Carvalho ao Corinthians, que se interessou, mas o Timão teria deixado claro desde o início que só levaria essa história adiante se não houvesse necessidade de compensação financeira ao Betis. Ou seja, temos interesse em contratá-lo desde que a gente não precise gastar nada além dos salários. Por falar em salário, vale a lembrança de que o William, com a camisa do Betis, tem direito a R$1.300.000 por mês, ou mais ou menos 16 milhões de reais por ano. William Carvalho, que na temporada passada jogou 30 partidas com 1 gol e 4 assistências, foi a temporada em que ele menos atuou, desde que foi contratado, com exceção àquela primeira temporada em que ele chegou na metade do ano, ou seja, só jogou 6 meses. Tem perdido um pouquinho de produtividade por lá. O que eu posso acrescentar em cima dessa informação? O volante nem é prioridade no Corinthians, tá? Especialmente depois das chegadas do Charles e do Alex Santana. E, apesar disso, o Timão tem feito todos os esforços do mundo a pedido do Ramon Dias para contratar o Cuellar. O volante colombiano de 31 anos de idade já disse sim ao Corinthians e agora tenta convencer o Al-Shabaab a liberá-lo. Hoje a prioridade no Corinthians é encontrar um centroavante e um atacante de lado de campo, as posições mais caras. Por falar em centroavante, Yuri Alberto foi diagnosticado com uma pedra na vesícula biliar e vai passar por cirurgia para remoção desse órgão. A tendência é que em breve ele esteja à disposição do Timão. Só para completar, blog do Macedo,
que cobre o Corinthians, afirma que é grande a chance de o Timão anunciar nas próximas horas a chegada de um reforço. Quem sabe ainda nessa quinta-feira estarei por aqui. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem live do Nicola. Abraço, tchau!